Estou hoje aqui para te contar como está sendo a nossa experiência com o robô aspirador JetBot Combo da Samsung, um modelo que surpreendeu positivamente pelo seu desempenho, pelas tecnologias e também pelos recursos de autolimpeza. Sendo que esse recurso, ao meu ver, é o grande diferencial desse modelo, o que deixa o robô da Samsung muito mais prático no dia a dia. É claro que de tempos em tempos ainda vai ser necessário realizar uma manutenção aqui na estação, porém você consegue fazer muitas limpezas com o robô sem precisar fazer todo esse processo. E vamos começar o vídeo falando um pouco sobre o visual do robô, que segue um estilo mais minimalista nas cores branca e preta. Ele é um pouco maior em relação a outros robôs que já testamos, medindo 36 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, isso considerando até a altura aqui do sensor que fica na parte de cima. Esse sensor superior é um dos seus grandes pontos positivos, pois ele aumenta bastante a distância de detecção para proporcionar uma navegação mais precisa, além do seu sensor frontal, que detecta obstáculos para evitar quedas e colisões. Eu realmente achei que os sensores fazem um bom trabalho, pois foram poucos momentos que ele colidiu com alguma coisa e quando aconteceu, o amortecimento frontal ajudou a absorver bem o impacto. Aqui na parte de cima ele tem apenas dois botões que servem para fazer alguns comandos manualmente. O primeiro inicia ou pausa uma limpeza e o segundo faz ele retornar para a base. Agora na parte de baixo ele tem uma vassourinha na lateral para ajudar com as sujeiras dos cantos, além também de uma escova rotativa que ajuda a puxar a sujeira para dentro do robô. E aqui também conseguimos ver as suas rodinhas, que contam com amortecimento para ajudar ele a subir em superfícies mais altas, como em tapetes, por exemplo. E um recurso bem interessante que esse modelo traz são os dois mops giratórios para passar pano, porque dessa forma a limpeza fica muito mais efetiva se comparado aos modelos convencionais, onde esse pano fica fixo e geralmente não faz um trabalho tão bom assim. Outra grande vantagem é que aqui a gente não precisa ficar trocando o reservatório de poeira para colocar o de água, como acontece nos modelos mais simples. Na realidade, a gente nem tem acesso ao reservatório de água, pois toda essa manutenção é feita de forma automática pela estação de limpeza. Antes de falar sobre a estação de limpeza, só queria aproveitar e te convidar para participar do nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque aqui no canal a gente sempre está monitorando os preços de vários produtos interessantes em lojas confiáveis na internet, como por exemplo, modelos de robô aspirador. E sempre que aparece uma boa promoção, a gente vai avisar vocês por lá. O link para acessar o grupo vai estar fixado no primeiro comentário logo aqui abaixo do vídeo, ou caso você prefira, pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. E não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo e de se inscrever no nosso canal. Agora falando sobre a estação de limpeza, assim como o robô aspirador, ela também segue um estilo bem mais minimalista, usando também as mesmas cores, o que faz ela combinar bastante com a decoração da nossa casa. Além disso, achei a construção muito boa, com plásticos de ótima qualidade, e os acabamentos são muito bem feitos. Agora deixa eu mostrar a estação de limpeza com mais detalhes para vocês verem como ela funciona. Aqui ficam os três compartimentos. O primeiro é de água suja, o segundo é de água limpa. Os dois são bem fáceis de remover da estação para esvaziar no caso da água suja ou para abastecer no caso da água limpa. E já no terceiro compartimento fica o saco de poeira, onde fica toda a sujeira da aspiração. O saco pode ser retirado para esvaziar e ser trocado quando estiver bem utilizado. A própria estação sempre vai te avisar quando chegar na hora de realizar as manutenções, de esvaziar os reservatórios de água suja e de abastecer o de água limpa. Sobre as capacidades de cada um desses compartimentos, eu estou passando aqui na tela para vocês conferirem. Algo interessante é que ela tem uma rampa para ajudar na subida do aspirador aqui na estação. E lá no fundo é onde ficam as conexões da manutenção e do carregamento. Por conta de todos esses compartimentos, ela é bem robusta e pesada. Então é importante levar esse ponto em consideração. Também estou passando aqui na tela essas medidas para vocês darem uma conferida. Lembrando, pessoal, que aqui na estação, onde o robô também realiza o seu carregamento, que demora cerca de 2 horas e meia para carregar completamente a bateria. Então, como vocês estão vendo, ele consegue fazer praticamente tudo sozinho, precisando pouca ação nossa no dia a dia para funcionar. Mas algo que eu preciso avisar para vocês é sobre o barulho que a estação faz durante a limpeza do robô. O som é bem alto, parecido com aqueles aspiradores bem robustos que fazem bastante ruído.
Então, caso você for usar o robô à noite, opte por não usar o auto-limpeza, pois o barulho certamente vai acabar incomodando, principalmente se você morar num apartamento. Também é válido eu estar comentando para vocês que, pelo que verificamos, esse modelo aqui só está disponível na voltagem de 127 volts, até o momento pelo menos. E como aqui na minha região é 220 volts, eu tive que recorrer a um transformador de energia para conseguir utilizá-lo. E para ter acesso a todas as funcionalidades do robô, eu recomendo vocês baixarem o aplicativo SmartThings da Samsung no seu celular. Depois de baixar e criar a conta, você vai precisar escanear o QR Code que vem fixado no robô, abrindo essa tampa superior, e depois é só seguir as orientações dentro do aplicativo. Pelo app é possível escolher 4 potências de aspirações, sendo que na inteligente ele ajusta a potência conforme o tipo de superfície e também pelo nível de sujeira. É claro que a depender da potência escolhida, o nível de ruído também vai mudar. No nível alto, ele acaba ficando mais barulhento, já no inteligente normal ele fica mais equilibrado e no mínimo ele fica bem mais silencioso. É possível escolher entre 3 modos de condução e cada modo no aplicativo demonstra como ele funciona. Aqui também temos 5 opções para ajustar o volume de água para passar pano, e especialmente na opção alto, o robô consegue deixar o chão bem úmido. Aqui no SmartThings temos várias funcionalidades interessantes, por isso eu recomendo que explorem bem esse aplicativo. Algo que eu gostei é que o app sempre informa quando for preciso realizar alguma manutenção, e foi num desses avisos que eu descobri que é preciso limpar o filtro pré-motor que fica no reservatório de poeira. E para fazer essa limpeza é preciso abrir a tampa aqui do robô para ter acesso a esse reservatório. Pois apesar de a estação realizar o esvaziamento automático do reservatório, é preciso lavar esse filtro de tempos em tempos para manter um bom funcionamento do equipamento. Já o que eu não gostei foi que, pelo menos aqui comigo, em alguns momentos o aplicativo parava de responder, ficando offline, fazendo com que a comunicação entre o robô e o aplicativo se perdesse. Pelo menos na maioria das vezes era só fechar e abrir o aplicativo de novo que já resolvia esse problema. Sobre o seu desempenho, nós realizamos vários testes ao longo de algumas semanas e já posso dizer para vocês o que eu achei do desempenho do JetBot Combo da Samsung, falando tudo que eu gostei, mas também tudo que eu não gostei. Esse robô possui motor digital inverter com 10 anos de garantia, que segundo a marca possui a maior capacidade de sucção para limpar com uma boa eficiência, o que é um grande diferencial. Com relação à limpeza, de forma geral eu achei que ele limpou muito bem. Inclusive fiquei bem satisfeito com a limpeza com pano, que geralmente não é o ponto forte desses robôs aspiradores. Mas nesse modelo da Samsung, realmente fiquei bem surpreso com os resultados. O modo que nós mais testamos foi de aspiração e passar pano individualmente, onde ele primeiro aspira todo o ambiente, retorna para a base para esvaziar o compartimento de poeira e encher o reservatório de água, para depois ele voltar e passar o pano. E quando finaliza, ele retorna para a base, para realizar a auto-limpeza dos mops. Já no modo aspiração e passar pano simultaneamente, ele aspira e passa pano ao mesmo tempo. Porém, ao utilizar esse modo em especial, é importante verificar nas definições de condução se a opção repetir está ativa, pois caso estiver, o robô vai ficar limpando até a bateria acabar. Para vocês terem uma noção sobre o desempenho dele na prática, ele conseguiu limpar bem um ambiente que ele mapeou como 10 metros quadrados, levando 20 minutos para aspirar e passar pano simultaneamente, na potência inteligente. E ao finalizar a limpeza, ainda restou 81% de bateria. Assim como a maioria dos robôs, ele deixou passar algumas sujeiras nos cantos por não conseguir alcançar. Mas todo o restante do ambiente eu achei que ele limpou muito bem. Em tapetes mais altos, por outro lado, o resultado não foi tão eficiente. O robô teve bastante dificuldade em conseguir subir no tapete e inclusive acabou se enroscando em alguns momentos, além de não conseguir aspirar direito a sujeira. É importante mencionar que caso o robô fique preso em algum local, ele vai te comunicar por voz e pelo aplicativo, que precisa da sua ajuda. E para quem tem escada em casa, acredito que possa ficar bem tranquilo, pois sei que isso gera uma certa preocupação, mas durante os testes que eu fiz, ele não caiu em nenhum momento, o que me passou uma certa confiança. O legal é que é possível agendar as limpezas e também fazer o mapeamento da sua casa, e você consegue acompanhar pelo aplicativo em tempo real todo o processo de limpeza. Mas algo que eu senti falta foi a possibilidade de criar mais mapas, pois aqui só é possível criar no máximo 2. Pelo menos isso já vai servir para quem mora numa casa com 2 andares, por exemplo, onde dá para mapear esses 2 ambientes.
e na hora da limpeza selecionar qual área você deseja limpar ali nos mapas. Também é possível definir áreas restritas e criar paredes virtuais para os locais que você não quer que o aspirador limpe. Antes de partir para as conclusões, só queria reforçar o convite para o nosso grupo de ofertas. Sempre que aparece uma boa promoção na internet, a gente sempre te avisa em primeira mão lá pelo WhatsApp. Para acessar o grupo não tem nenhum custo, é só entrar pelo link do comentário fixado ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas enfim, será que esse robô aspirador da Samsung vale a pena? De forma geral, eu fiquei bem satisfeito com o robô aspirador. E se você busca um modelo bem completo, eu acredito que ele é uma ótima opção. Principalmente se você busca um robô aspirador que passe pano de forma eficiente. De todos os modelos que eu já testei até hoje, esse aqui, com toda certeza, é o que traz mais funções e tecnologias. O fato de ele fazer quase tudo sozinho faz muita diferença no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um outro robô em casa, de uma outra fabricante que também tem função mop. Mas depois da primeira semana, eu nunca mais utilizei essa função. Eu só uso ele no modo aspirar, porque é meio chato ter que ficar ali enchendo o reservatório de água, limpando o mop a cada limpeza, trocando peças no robô, o que esse modelo da Samsung consegue fazer praticamente tudo sozinho. Só uma coisa que vale acrescentar é que devido a todas as tecnologias envolvidas e pela estação de limpeza, o preço do produto acaba ficando um pouco mais elevado. Para quem se interessou e quer dar uma conferida no preço, vamos deixar aqui embaixo na descrição o link das lojas confiáveis que estão vendendo esse produto. Mas e vocês, o que acharam do JetBot Combo? Gostaram, não gostaram? Conte pra gente aqui embaixo no campo de comentários. E por hoje o vídeo foi esse, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like se curtiu esse conteúdo e de se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!